Avenida Ipiranga 7110. IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira, que você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive. Você participa fazendo o programa conosco, mandando sua pergunta, sua crítica, interagindo. Compartilhe também nos seus grupos aí, peço que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas vão conhecendo a RDC TV. Vamos completar aí agora, seguidinha, apenas 2 anos do ar, mas uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol. Embora nesse momento as coisas são mais extracampo do que bola rolando. E a expectativa é que ela comece a rolar aí já no mês de julho, né? Já que ontem completamos 100 dias sem futebol. Nossos Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, completada recentemente no mês de abril, 67 anos. Tem à frente nosso querido amigo diretor-presidente Cláudio Bier. E IGBOX, que é o seguro e proteção para sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, também recentemente completou aí 107 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança também da sua família. Nossos Dois Toques de hoje com Flávio Fiorin, recebendo aqui do PS, homem de marketing, né? Foi diretor de marketing do Internacional, recentemente do Brasil. O futebol precisa muito, os clubes de futebol precisam muito, né, do homens de marketing. E recebendo também com muita satisfação, com muito prazer, Paulo Luz, diretor de futebol do Grêmio, que nos dá honra e o prazer de estar aqui conosco. Boa noite, companheiros, boa noite, amigos. Boa noite, Cadu. Boa noite, Cadu. Paulo Luz, me diga uma coisa, tinha imaginado, sumisse aí o futebol do Grêmio no mês de janeiro, tinha imaginado que pela frente teríamos uma situação como essa, de uma pandemia, o futebol, como todos os segmentos da sociedade, mas a gente aqui trata das coisas do futebol, as coisas do esporte, né? E ter que encarar uma situação 2, 3 meses depois de ter assumido, encarar uma situação como essa, dar de frente com uma situação como essa? Não, de forma alguma. Primeiro, boa noite, Cadu. Boa noite aos telespectadores da RDC, aos Dois Toques, aos companheiros aqui de bancada, o Edu e o Fiorin, né? Prazer muito grande estar vindo ao teu programa. Em realidade, Cadu, eu assumi dia 7 de fevereiro e nós encerramos, o último jogo do Grêmio foi dia 15 de março. Então eu completei um pouquinho mais de um mês, né? E não esperava, obviamente, né? Foi obviamente que quando nós viramos o ano ali, no final de janeiro, fevereiro, a pandemia na Europa, na China, já vinha se disseminando. Sim. E a gente começou a ter assim, o prognóstico. Pós-carnaval, né? Passou o carnaval, aí ela surgiu. Aí ela surgiu. Tanto é que vocês vão se recordar que na semana do Grenal da Libertadores, né, da Arena, já se cogitava, você se lembra que já houve alguma especulação de que pudesse até, nas últimas 48 horas, já havia alguma movimentação de até tentar obstaculizar, tentar cancelar o jogo, né? Ou fazer com o portão fechado. Né? Exatamente. Ia ser um prejuízo enorme. Que foi na última rodada. E o jogo foi na quinta-feira e a rodada final, que foi a última vez que nós tivemos futebol, que estou vendo 100 dias, foi o Grêmio no domingo de manhã jogando com o São Luís de Juí. É verdade. E aí naquele famoso jantar ali onde foram infectados vários dirigentes. O jantar foi na véspera do Grenal, foi na quarta-feira. O presidente Romildo, o presidente Marcelo, mas graças a Deus hoje, né, são saudáveis e aí já se tornaram assintomáticos, ficaram nas suas quarentenas lá e todos recuperados aí. E atingiu vários dirigentes do Grêmio, sim, né? O Beto Carvalho, o Marco Boss também, enfim, mas o Marco foi o que mais complicado foi. O sempre foi mais complicado e as notícias que a gente tem é que ele está muito próximo de ir para casa. Com certeza. Para completar a desgraça, agora só falta vir aquela nuvem de gafanhoto, né? Terminar com a agricultura também, né? Aí a Bíblia, o que estava na Bíblia está acontecendo. Mas se quiser passar o largo. Evidentemente que isso aí que pegou a todos nós de surpresa, como eu tenho dito, não sei se foi da noite para o dia ou do dia para a noite, né? Isso mexeu com todos os segmentos da sociedade, na área empresarial, enfim, de todas as maneiras. Mas no futebol,
E aí, certamente, tu assumisse com um planejamento, né, Paulo? E aí, depois desse período, teve que mudar totalmente o planejamento? Totalmente, porque, e aí, Cadu, alguma tranquilidade que o Grêmio tem neste momento, né, apesar de todas as dificuldades e de todos os prejuízos pela falta de encaixe, é de que a gestão do Grêmio, a governança do Grêmio, eu falava há pouco com o Edu, através da gerência geral do nosso CEO, Carlos Amodeu, mas com o beneplácito certamente, né, do presidente do Conselho de Administração. Nós jogamos a última partida no dia 15 e no dia 16 nós aprovamos o primeiro plano de contingência, que é do dia 16 de março até 30 de junho, que nós vamos encerrar a semana que vem. E ali nós começamos toda uma radiografia, não só um diagnóstico, né, mas já também com proposições e foram ações muito rápidas, né, muito ágeis, que fizeram, e você sabe que no futebol as coisas têm que acontecer com muita mobilidade, com muita ação, e nós ali reordenamos toda a prática orçamentária, né, e readequamos o nosso fluxo de caixa para esse enfrentamento. E dentro desse plano de contingência que o Grêmio já estava preparado, se preparando há algum tempo, o Edu também, lá como trabalhou no Brasil, possibilitou que não houvesse demissões no clube, né? Em outras áreas. Exatamente. Cuidado da gestão. Teve no início de janeiro, né? Mas depois... Sim, mas nada a ver com a pandemia. Com a pandemia, nada a ver com a pandemia. Decisões técnicas. Porque também em março, num gesto também ativo da presidência do clube, conduzido pelo presidente Romildo Bolzan, mas volto a dizer, respaldado pelo Conselho de Administração, e num diálogo muito aberto, muito franco, foi quando nós conseguimos fazer a primeira negociação com os atletas, né? Fazendo aquele diferimento do direito de imagem, que isso representa 40% da remuneração total dos atletas, mas representa 40% da folha. Sim. Né? E isso é significativo. É extremamente importante esse movimento, né, inicial. Foi um movimento importante e também se fez uma readequação no quadro funcional, enfim, todas as atividades do clube. Se parou imediatamente a escolinha, a base, o futebol feminino, a própria transição, né? E o próprio futebol. Tanto é que o futebol, depois de alguns dias de licença, nós concedemos férias normais de 30 dias, foi todo mês de abril, e aí sim, aí retomamos no dia 4 de maio, né? Mas só retomou o futebol profissional e os colaboradores, os funcionários os envolvidos do no futebol. departamento de futebol, né? Futebol. Todos os demais se O Grêmio chegou a criar um comitê de crise, né? Sim, temos um comitê de crise, exatamente, que é formado por todas essas áreas importantes, pelas gerências principais do clube, e aí também tem a importância da governança, né? Nós temos uma governança estabilizada, uma governança profissional, um conselho de administração também de pessoas muito qualificadas e com muita experiência de clube, com muita vivência, com muita trajetória e história de clube, né? E um presidente que realmente tem uma visão estratégica de fazer leituras de ambientes, enfim, de se posicionar com muito senso de oportunidade, né? Então, nós viemos administrando isso e agora, eu já passo a palavra para o Edu. Claro, não queria aproveitar. E agora, Edu, porque nós tínhamos a perspectiva, Cadu, que até 30 de junho o futebol teria retomado. E o futebol é nosso produto. Claro. Né? Se eu não entrego o produto aqui diante do homem de marketing, eu não tenho retorno, não tenho reciprocidade dos meus encaixes, dos meus recebíveis. Não tenho, né? sem então nós tínhamos atividade fim, que é exatamente. Então nós tínhamos a sensação de que nós já teríamos retomado o Campeonato Gaúcho, e por trás disso movimenta a máquina, né? Faz o negócio girar. Infelizmente não aconteceu. E a tendência, nós não temos ainda uma perspectiva de retomada, uns falam agora para julho, outros para agosto, né? Acho que as competições nacionais só a partir de setembro mesmo, né? Não sei o que vocês pensam. E aí nós estamos, então, lançando a partir de 1º de julho, isso já está, de certa forma, estruturado, a segunda edição desse plano de contingência, que vai ser mês de julho, agosto e setembro. O Grêmio reestruturou isso, foi um deferimento que foi confirmado exatamente, hoje, né, Paulo? Foi, ou seja, foi. O Grêmio já tinha prorrogado, ou seja, o direito de imagem dos jogadores. Sim. E hoje, em relação aos salários, em 20%. Mas 15%. 15%, ou seja, fechando 55%. Fechando 55%. Então, só para vocês terem ideia desse movimento. E aí, todo mundo tem direito de opinar e ter o seu ponto de vista.
Mas a gente, olhando todos esses cenários, foi uma negociação muito bem conduzida, e aí vem planejamento, vem visão de cenários. É justamente esse ponto que eu ia comentar, Paulo, que eu acho assim, eu acho que a estabilidade administrativa, né, que o Grêmio vem atravessando, vem trazendo ao longo desse tempo em busca, né, de um equilíbrio das suas contas, o equilíbrio de todas as suas questões, acho que contribuíram muito para o aspecto do Grêmio poder chegar neste momento e tomar essas decisões de forma muito bem... O cálculo matemático é o seguinte, de abril a setembro, que são 6 meses, nós teremos um diferimento, não é redução, mas deixaremos de desencaixar isso. Sim. Né? Então, estamos desonerados por 6 meses de 55%. Imagina. Então, isso é que está dando estabilidade e dando fôlego, oxigênio para o nosso fluxo de caixa se manter pagando as contas, aquelas prioridades, né, daquelas que são realmente vitais para o clube. Ou seja, dá para respirar, né, Paulo? Porque E poderíamos estar falando neste momento, Cadu, Edu, seu Paulo, poderíamos estar comentando agora sobre o Grêmio e Fortaleza, né? Por exemplo. Sim. Que é o jogo da 10ª rodada, seria agora à noite. Campeonato Brasileiro. Porque o Grêmio vem, desde a gestão do presidente Romildo, eu quase faz parte também, né, Paulo? Ou seja, o Grêmio vem a cada ano com superávit. Né? E veio, e até teve o superávit em relação ao ano passado, né? Perfeitamente. O que faz que o Grêmio tenha um pouco mais de fôlego em relação às outras equipes. O Internacional, a gente vai falar depois, o Internacional também, o presidente Marcelo, né, uma situação aí, o Internacional tem uma outra situação bem diferente em relação ao Grêmio. Ele tá que vem de um momento onde houve um desequilíbrio, Não, perfeito. né? E aí a gestão tendência é que tu tenha Marcelo mais tá dificuldade. buscando exatamente não haver esse uma entrada de equilíbrio. recurso em 60 dias preocupa extremamente o presidente. Eu sou de formação, Cadu, eu sou economista e administrador, então aí eu sou uma pessoa já também... Vivida. Como lidar com esses momentos aí de dificuldades. Meu pai mas dizia, esse é bem atípico. Meu pai dizia assim, né? Não é que eu seja sábio, é que eu sou realmente experimentado, tenho muita bagagem, muita estrada. Então o que ocorre, né? Quando a gente erra, em determinado momento a gente erra no estratégico, às vezes a gente leva tempo para fazer essa correção de rumo, né? Então tem que ter muito cuidado com esses cenários, com esses passos, né? E aí nós temos isso que vocês acabaram de dizer, estabilidade. Por quê? Porque se criou também um movimento, né? E não é que no Grêmio não haja contraditório, há divergências, né? Mas nós queremos uma capacidade de divergir num relacionamento muito civilizado, num diálogo muito elevado. Então isso cria um corpo diretivo, mas um corpo também de apoio que vem do Conselho Deliberativo, que vem das principais lideranças do clube, que vocês veem que nós estamos atravessando um período como esse, vocês não vêem falar de uma crise, de um momento de qualquer instabilidade política institucional no clube. E isso é muito importante, que tem apoio. Isso é gestão. E a gestão administrativa é a gestão que dá sustentabilidade econômica, financeira, né? Mas também eu tenho um caro amigo, que é o Dr. Irani Santana Júnior, e ele é conselheiro há mais tempo do que eu, o pai, o Dr. Irani, foi presidente do clube, ele dizia assim, Paulo, num clube como o Grêmio, administrar, nós temos muita gente boa aqui para administrar. O difícil é fazer a consecução política. E mais uma questão, conciliar todos os grupos. Porque o futebol, o clube, são dirigentes, pode dizer, são amadores, pela paixão, né? Exatamente. Evidentemente que hoje tem os executivos do marketing, né? Tem os executivos do futebol, mas a gestão é feita por aqueles apaixonados do clube, né? Que não tem remuneração nenhuma, pelo amor ao clube, pelo carinho ao clube. Então, também, ou seja, os dirigentes acabam deixando de lado, e vamos deixar lá atrás, muitos. Hoje o futebol vive com uma outra situação financeira, mas a gente sabe disso, que dirigentes lá de um tempo atrás, ou seja, tiravam o dinheiro do bolso para fazer frente aos compromissos do clube. E teve dirigente que, inclusive, quebrou, né, as suas empresas, exatamente. Né? Claro que hoje o futebol é tratado de uma maneira mais profissional, e o Edu sabe bem, porque hoje, né, o marketing não existia no futebol também, né? Também não. Também não existia no futebol. Também não. Na verdade, se apropriava,
né, de algumas possibilidades ou de visibilidade ou de relacionamento, e aquilo ali então se tornava de alguma forma ou outra os próprios contratos de material esportivo, né, eram contratos, vamos dizer assim, que o clube muito pouco se rentabilizava sobre tudo isso que representa hoje, né, e as marcas passaram a entender isso à medida que os clubes começaram a mostrar às marcas de que elas tinham que trazer um modelo diferente de negócio, que elas tinham que trazer muito mais rentabilidade, de que elas tinham que entregar um produto muito melhor ao torcedor, que eles tinham que fazer parte de um calendário do clube, não era simplesmente desenvolver um produto e largar no mercado. Então, tudo isso, né, começou a mudar a questão dos licenciamentos, começaram a mudar uma série de questões do mercado, que começou a obrigar quem estava interessado no mercado do futebol a começar a olhar de um jeito diferente, e os clubes também passaram a entender a força que tem, a força, né, do seu torcedor, da sua imagem, da sua estrutura, para começar a buscar, então, a rentabilizar todas essas possibilidades. E aí a gente chega a números hoje, né, realmente surpreendentes no mundo do futebol, né, que ainda distantes daquilo que a gente acaba sempre olhando, né, uma Europa, uma Champions, um campeonato inglês, né, que tem números que são do interesse de todos, porém a gente ainda tem um caminho longo a tratar, ainda temos um caminho forte para buscar aí essas alternativas. Mas o marketing realmente, mais do que nunca, passa pelo desafio agora de entender que sem o produto tem que continuar vendendo, né? E é isso, porque na verdade o torcedor é um consumidor, né? Ele é um cliente. Mas aí, mais do que nunca, os marqueteiros têm que agir, né? Tem que se reinventar. Aí a bola dos marqueteiros, né? Toca a bola. Tem que achar o caminho. Ontem a gente estava aqui com o Raul também, ex-jogador do Grêmio, Sim. o Paulo Matos também, e aí eles até comentaram uma situação até que, bom, pelo menos nesses 100 dias... Não teve crise no futebol. Tá todo mundo caiu. invicto. Não caiu o treinador, não se discutiu o treinador. Até o Ibis não perdeu também. Não perdeu, Não perdeu ninguém. Tá todo mundo invicto. Né? Não, olha, eu vou dizer uma coisa, que existe muito torcedor e dirigente que diz, essa paradinha foi estratégica. E para clube pequeno tem muitos dirigentes que estão, entre aspas, gostando dessa parada, né? Não estão gastando, estão tranquilos ali. Fiorim, é assim, ó... E o Edu teve essa experiência agora, né? Que ele teve à frente do marketing dessa gestão lá com o Brasil de Pelotas. Exatamente. Essa é uma questão que o time do interior, né? Essa realidade... O Brasil, ele joga a Série A do Campeonato Gaúcho e joga a Série B do Campeonato Brasileiro. E tem que se manter, pelo menos Certo. no primeiro momento, na Série B. Não, e assim... O objetivo do Brasil, eu obviamente hoje não posso falar, né, em nome do Brasil, mas conhecendo a realidade, conhecendo o dia a dia e tudo que é feito lá, é fundamental. Se existe algo que o Brasil não pode perder, é a vaga da Série B. Né? Se for rebaixado para a Série C, aí desanda. Mas aí eu te digo assim, ó, se tu for começar a olhar, para jogar uma Série B hoje, certo? Aquilo que a cota que se tem referente ao que durante muito tempo regiu orçamentos em grandes clubes, que era o dinheiro da CBF, né, que hoje muitos dos clubes já nem para isso eles conseguem mais gerir o seu futebol, certo? Em função dos números que chegaram. Para o Brasil, este número ele é o suficiente, porém, outras equipes dentro da mesma competição, em outros centros, em outras possibilidades de arrecadação, começam a elevar a condição de ter que ter um investimento. E aí isso começa a fazer a diferença. E o Brasil é um clube, é um time de massa, né? Exatamente. Tem então, essa força exatamente. Tem força. Da sua torcida. Tem força. Agora, Cadu, para um time do interior, o Brasil, para sair de Pelotas para jogar em São Paulo, certo? Tem 300 quilômetros para fazer. Pelotas, Porto Alegre. Pelotas, Porto Alegre. Certo? E aí, isso aqui que impacta? Despesa. Porque hoje, numa condição de competitividade, tu tem que ter um planejamento muito bom, horário de comida, horas de descanso, horas de recuperação, tu tem que ter todo esse planejamento montado, o que exige, por exemplo, do Brasil de Pelotas, que saia um dia antes, porque tem que dormir em Porto Alegre, porque o voo no dia seguinte é às 6 da manhã,
esse atleta tem que estar descansado, tem que estar alimentado. Isso quando não tem que viajar para jogar, vai ter que viajar agora para jogar em Maceió, Sim. Recife, Maranhão. Tivemos jogo contra o Paysandu num sábado e numa terça no Bento Freitas contra o Paraná Clube. Sim. Na Série B do ano passado, se não me engano, ou do retrasado. Mal dá tempo de sair do avião e já tem que treinar. Então, assim, essas questões... Então, este momento, por exemplo, dessa parada obrigatória, né, e que, obviamente, a gente fala de uma forma, às vezes, brincando, né, mas ninguém, obviamente, tem uma leitura desse momento sobre isso. Para os clubes, né, para eles que dependem muito daquela arrecadação de cada jogo, a discrepância é ainda maior. Né? Porque quando tu fala de um universo de sócios dos grandes clubes, né, quando tu fala numa inadimplência, numa queda de arrecadação, tu está falando, cada um no seu tamanho, mas num clube pequeno essa diferença ela se torna muito mais desgastante, avassaladora. Então, Bom, já tem chegado muitas questões aqui, Paulo, e aí o Fábio colocando essa questão que, na realidade, e ele fez um comparativo com o Internacional, que o Internacional teria aberto mão de 25% dos salários e prorrogou também os direitos de imagem, ao contrário do Grêmio, que os jogadores não teriam aceito, ou seja, abrir mão, sim, prorrogaram, né? O direito de imagem já estava prorrogado e esse salário, esses 15%, serão pagos em 2021, 2022, será dividido em relação a isso, né, Paulo? Sim. Mas isso aí é uma coisa que cada um administra da sua maneira, né? Não dá para se enganar, essa relação entre os clubes e atletas hoje é profissional. Nos tempos modernos, nos tempos de hoje, essa relação, clube, jogadores de futebol, é estritamente profissional. Então as coisas são tratadas dessa maneira. E os jogadores se manifestaram no Twitter hoje, muitos deles, né? Apregoando o que está dizendo, apoiar a direção e o próprio Renato também. Né? Não, perfeito, foi o apoio, mas foi diferente em relação... Você fez uma pergunta Sim, aqui diferente. e eu não completei a resposta. Exatamente isso. Primeiro, cada clube é cada clube com as suas peculiaridades, com as suas circunstâncias, né? Segundo, é sempre um relacionamento profissional, né? E o nosso relacionamento profissional entre a gestão do Grêmio, o presidente, hoje circunstancialmente é vice-presidente de futebol, mas os demais colegas também integrantes do Conselho de Administração, é uma relação superior, é uma relação realmente de muito diálogo, é uma relação muito madura, né? Realmente nós temos um elenco muito qualificado, não é só porque é um elenco que é vitorioso, né, que nos trouxe esses grandes títulos, né, mas nós temos uma simbiose lá de atletas, como a gente fala no jargão futebolístico, que são os mais vividos, os mais experientes, os cascudos, com os meninos que chegam da base, e eu falava com o Edu, quanto a nossa base evoluiu, se estruturou, se preparou. Então, esses meninos que hoje estão aí sendo sondados e que já estão atuando no time profissional, tudo isso é fruto de um trabalho de médio e longo prazo, planificado. Mas o acordo com os jogadores, aí que vem, cada circunstância é uma circunstância. Quando nós conseguimos diferir, postergar por 6 meses e aliviar o nosso fluxo de caixa, Não tenho dúvida. e diferir isso para 24 meses, e não precisamos ir a banco, esse é o nosso ganho. É isso. Quanto é que custa hoje um financiamento? E o presidente Romildo, até quando participou do programa conosco, Então, até você não vê, descartava essa possibilidade. Não, e você veja a construção. E aqui eu preciso louvar isso dos atletas. Ainda hoje isso ficou muito claro. Esse acordo só se construiu, claro que de parte nossa também havia essa sensibilidade, mas de parte das lideranças do clube, desde que no Grêmio não houvesse demissões, que nos desse segurança de preservar os empregos e a condição de todos. Então, vocês vejam que um clube que chega nesse nível de consciência entre comandantes e comandados é porque atingiu um patamar realmente de maturidade, de foco, né? E de ter um caminho definido. Quer dizer, em futebol, o Edu que passou por essa experiência, mas o Fiorin, que certamente é da área também, mesmo que seja da área de marketing, o futebol tem que saber por que se ganha e por que se perde. Fundamental. Mais até, Paulo. É mais importante saber por que tu perde do que tu ganhou. Tá? E saber por que ganha também. Né? Exatamente. Então essa Ou melhor às vezes saber mais do que tu ganha do que tu perdeu. Essa capacidade de diagnóstico, não é?
Então eu estou assim absolutamente tranquilo e queria aproveitar aqui, Cadu, para externar assim um voto de confiança pela forma com que isso foi construído, sob a liderança do presidente Romildo, mas também pelo senso de compreensão, pelo senso de capacidade de entender o momento, né? Porque, pessoal, tudo bem, o pessoal comenta que o ideal é o ideal. Uma boa negociação tem que ser boa para ambas as partes. Claro, E ambas as partes têm que ser satisfeitas. Por quê? Porque nós estamos, Cadu, em realidade, além de tudo isso, né, nós estamos preservando aquela condição de ambiente, né, que a gente chama, eu que venho da série, que a gente chama de clima organizacional. E tu sabes como isso é importante. Fundamental. Uma segunda família, então, posso dizer também. Uma família em que haja um processo de entendimento, um processo de transparência, um processo de relações leais no trato, tu sabes o que eu estou falando? Criação de credibilidade. Confiança. É fundamental. Perfeito? Então, todas essas variáveis estiveram envolvidas nessa negociação e nessa relação. Por quê? Porque, e aí depois eu quero que tu me permita que eu aborde isso também, porque está chegando um momento, Cadu, né, hoje eu falei um pouquinho com o Maicon, mas falei com outros, em que o futebol, como qualquer outra atividade, precisa ter a retomada, se não puder, nesse momento nós temos já um calendário definido, né, mas estou falando aqui com especialistas, nós precisamos, no mínimo, propiciar, porque essa é a essência da profissão deles, que eles possam praticar o futebol. Sem dúvida. Perfeito? Sem dúvida. Que seja dentro de todas as condições, que seja microtreinos, né? Técnicos, táticos, mas que eles possam fazer um enfrentamento 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, para eles terem um enfrentamento. Porque eles estão passando por um momento, vocês imaginam, nós estamos indo para a 7ª, para a 8ª semana. São 2 meses de treinamento físico. Então, se não tiver essa perspectiva, tu sabe bem o que eu estou falando, não, vai passar do ponto da preparação física. É isso. Tá, não, inclusive o estado anímico do atleta, né? Ele começa a chegar no seu limite de aceitação. Psicológico, né, de aceitação. E hoje teve aqui... O lado psicológico. Ontem teve aqui o Ivan Pacheco, que é o médico da Federação Gaúcha de Futebol, exatamente fazendo essas colocações. Olha, quando nós tivemos aqui a participação do programa do Feldman, que é o secretário Walter Feldman. Da CBF, olha, o protocolo da dupla Grenal, a CBF levou como exemplo, não para o Brasil, como exemplo para o mundo. Exatamente. Ou seja, com todos os cuidados que são feitos, e os jogadores são atletas. Cadu, Cadu, você me permite, se não houver sensibilidade para saber que o futebol não pode ser tratado de forma geral, e que realmente o futebol é uma atividade que tem que ser tratada com excepcionalidade, com uma atividade específica, sem dúvida, né? Nós não teremos a retomada do futebol esse ano. Porque a pandemia, estou dizendo óbvio aqui para pessoas muito inteligentes, a pandemia ela só vai realmente ser interrompida mesmo se tivermos a vacina. Não tem dúvida. Tá? Eu hoje ainda vi uma notícia do governo, agora, pouco quando estava indo para casa, que o governo já está com 8 grandes laboratórios no país sendo preparados para produzir a vacina. Eu acho que a esperança, Paulo, é que se tem, porque dito pelos especialistas, acho que uma vacina leva de 1 ano e meio a 2 anos. Mas como todos os laboratórios do mundo inteiro estão focados exatamente nessa vacina, que nós tenhamos ela aí até o final do ano. Perfeito. Mas aí nós teremos que conviver socialmente até o final do ano. Não tem dúvida. E Cadu, tem uma situação que... E aí nós temos que excepcionalizar essa atividade e, por favor, com o maior respeito a todas as atividades, longe de mim, mas se eu posso admitir que uma unidade fabril coloque lá 1.000, 1.500 pessoas para trabalhar, e eu sei que estão fazendo com toda a segurança, com todos os processos, com todos os cuidados, porque o governo está cuidando muito, estadual, os municipais, o Ministério Público, as autoridades, enfim, tudo, né? Não é possível que nós não possamos permitir um treino de pessoas, primeiro, que têm uma condição atlética, que estão sendo, tu acabaste de dizer aqui, e eu sou testemunha todos os dias dos cuidados, né? Inclusive com os próprios dirigentes, né? Eu tenho consciência disso diariamente. Que está servindo de modelo para a CBF, como ela bem mesmo disse. Perfeitamente. Então, tem que haver, primeiro, esse primeiro passo que é pequeno, para nós podermos propiciar que eles treinem, que eles tenham essa atividade fim, por tudo isso que foi dito aqui. Claro. E segundo, que haja uma retomada, né? E aí eu vou fazer me permite, eu tenho mais um tempinho, eu vou fazer uma provocação para o pessoal de marketing aqui.
e que eu tenho Tá provocado. aí. Não, pessoal. Está ao seu lado. Pessoal, Beto Carvalho está nos acompanhando também. você acabou de dizer a força que o Brasil tem como torcida, e ele me falava de uma torcida organizada que o Brasil tem aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre, vamos deixar à frente. Que é um expoente, tá? Eu não preciso falar da força de Grêmio Internacional. Então, dentro dessa condição de excepcionalidade, vocês já imaginaram que o primeiro jogo da retomada do Campeonato Gaúcho é um Grenal? Agora vocês imaginem... Em Pelotas é um Brapel. Caju. E em Caju. Novo Hamburgo e Moré também. Vocês imaginam as áreas de marketing desses clubes trabalhando. E aí que vem, como nós vamos ter que viver socialmente, as autoridades sanitárias estão fazendo o seu máximo, as redes hospitalares, para colocar toda essa infraestrutura necessária, que eu não vou repetir, que vocês estão cansados de saber, inclusive recursos humanos, que é médicos, enfermeiros e tal. Preparando todo mundo. Agora, o que a gente vê, por outro lado, e eu também vou fazer isso respeitando, porque cada um é dono do seu juízo de valor e do interesse da preservação da sua vida, da sua integridade física. Vocês imaginam os grandes clubes brasileiros, mas clubes como de Pelotas, de Caxias, com as áreas de mar, fazendo uma grande campanha educacional, de conscientização. Preserve a sua vida, se cuide, zele pela sua integridade. Entende? Vocês imaginam a repercussão que isso teria e o processo de consciência que a população tomaria para nós fazer essa travessia até dezembro, janeiro, quando tivermos a vacina. E o futebol pode ser essa mola propulsora, alavancadora desse processo. Ouviu falando do Brasil, o pessoal do Brasil começa a aparecer, viu? Olha aqui, ó. Coisa boa. Daqui a pouco aparece o Montanelli. O Montanelli é grande o ponta, lá em grande ponta, não tem problema. Grande Cláudio Montanelli. Mas tá te mandando aqui o que foi profissional, olha aqui, ó. O José Leão manda um abraço para o Edu, eu fui auxiliar do Clênio do Zé Brasil. Zé Leão, grande Zé Leão. Mas fala a nossa audiência. Cadu, não sei, só Sabe rapidinho. quem nos acompanha também? Comentarista da Band, o Vinícius Sinotti. Ah, grande Vinícius. Nos acompanha aqui no espaço. Falando do Band, daqui é o Marcelo Salzano também. Também. O Raul Rocha, que teve ontem aqui, ex-lateral do Grêmio, né? Aqui ele conseguiu fazer 2 gols num clássico. Num clássico Grenal. Ele levou Esse foi o grande título do Raul. Um abraço, Raul. Cadu, eu ia reforçar um pouco. Depois do intervalo comercial. Então, beleza. Nossos 2 toques para Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro e o seu pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus. Nesse momento, né, por ser um serviço essencial, a Casa dos Pneus está com as portas abertas, mas para a sua segurança, a sua tranquilidade, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245. E também outros serviços que a Casa dos Pneus lhe oferece. Nossos 2 toques para visiótica, óculos e acessórios, óculos de grau, solar, lentes de contato, tudo nessa linha você tem com armações de grife, todas as armações de grife, então precisa mudar, solar também, né? Precisa mudar a sua armação, sua lente, então é lá na visiótica, está aí o telefone, o contato da visiótica. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando sequência ao nosso 2 toques desta quarta-feira. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta quarta-feira, hoje com Flávio Fiorin, Edu PS, recebendo o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, que você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV, assiste em qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram da RDC também, para você acompanhar os bastidores da emissora. E meu pessoal, Cadu Oliveira, 2 toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol. Nossos 2 toques para a Baidóbio. Na Baidóbio você tem tudo na linha automotiva, mas também multimídias para todos os tipos de carro. Mas automatização residencial, mas não só da sua residência, da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, que você monitore no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Películas para carro e para residência, espetáculo, as películas de residência da Baidóbio. 2 endereços em Porto Alegre. O pessoal do interior tem o site www.baidóbio.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento também é um serviço essencial, ou seja, você agende a sua ida, né, até uma das lojas da Baidóbio pelo telefone 51, código de área 33370333. Nossos 2 toques também para o Grupo Zafari, né?
Preço e qualidade você encontra no Zafari. Também para martelinho de ouro, chapeação, pintura, espelhamento, polimento. Seu carro está aquela batidinha chata que incomoda, né? Então deixe seu carro 0 km lá no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga também, nesse momento, é um serviço essencial para agendar o seu serviço lá no Martelinho de Ouro. 51, código de área 3315 2160. Bom, tem gente que continua com essa situação aí. Aqui tudo vira Grenal, né? A grenalização não adianta, né? Aqui o Inter, aqui o Claudir, mas o Inter, por que os jogadores do Grêmio também não abriram mão, que nem os jogadores do Internacional? Mas eu não vejo isso aí, Paulo, eu não vejo nenhum problema nesse aspecto aí. Eu acho que o torcedor, o torcedor tem um imaginário que idealiza os atletas como personagens apaixonados pelo clube. E a relação é profissional, né? É uma relação de trabalho como qualquer outra. Tem uma relação de trabalho, inclusive, com contratos, né? Com vínculos contratuais. E eu vejo uma outra situação, né, Paulo? Assim, o que é ideal para um não significa que é ideal para todos e muito menos para outro. Mesmo que possa parecer ter uma relação parecida, ou possa estar numa mesma praça, no mesmo nível de arrecadação, seja o que for. Eu insisto nisso, vocês vejam, e é isso que está nos viabilizando. É isso que está nos dando esse oxigênio para o nosso fluxo de caixa e para nós honrar os nossos pagamentos. 6 meses desse diferimento, para nós pagarmos em 24 meses, é como se nós tivéssemos, vou ser assim, bem direto, tirar no financiamento e fosse pagar lá. Exatamente. É nessa situação. Então, em relação a um banco e administrar com seus profissionais, com os seus desempregados. Perfeito. Não tem dúvida nenhuma. O ganho é nítido e claro. Perfeito. Mas mesmo e nesse meio, né, Paulo, nesse meio o Grêmio aposta aí, olha, bota nesse momento... Tem 3 fichas nesse meio aí. Ou seja, nesse momento, essa possível negociação do Arthur, ou seja, né, do Barcelona... com a Juventus. Ou seja, tem do Alex Telles também, e até do TT. Porque o Grêmio amarrou muito bem esse contrato com o Arthur. Né? O Grêmio tem participação, tem premiação. Ou seja, se o Arthur não for vendido, na renovação, e ele tiver que ficar no Barcelona, na renovação, eu não me recordo bem se a cláusula é de 3 milhões de euros ou 3 milhões e meio. E até conquista de título dele também, Também, né? se ele agora permanecer lá e ele ganhar a Champions League, também é um valor... Não me recordo de cabeça aqui, mas é similar a isso. E está sendo monitorada a situação do Alex Telles e do TT também, Paulo? Sim. Uma possibilidade a situação, Cadu, dessa retomada do futebol, né, da importância da retomada do futebol, muitas vezes causa um impacto em algumas pessoas, né, que eles entendem que a gente está olhando para o futebol como se a gente estivesse esquecendo do resto todo. Né? Parece que quando a gente diz assim, o futebol precisa retomar, o futebol precisa voltar, as pessoas dizem, vocês estão preocupados com dinheiro, vocês estão preocupados com isso, né? Não estão preocupados com as vidas, aí, né? Não estão preocupados com as vidas. Primeiro que não dá nem para rebater esse tipo de colocação, mas é que eu acho que o ponto mais importante aí é justamente o nível em que os clubes estão trabalhando para a sua retomada. Como aqui falou bem o Cadu, o Internacional e o Grêmio estão servindo de parâmetros, estão servindo de exemplo, né, como medidas preventivas, né, com referência à Covid-19. Então é o seguinte, do meio do futebol eu gostaria de dizer o seguinte, eu gostaria como de homem ver... de marketing, permita cortar, o Rio de Janeiro é o contrário, como não fazer? Mas aí eu pergunto o seguinte, quantas atividades hoje nós temos o conhecimento, com exceção da área da saúde, é óbvio, nós temos um conhecimento de que trata do retorno dos seus profissionais com tamanho, cuidado e exigência. Quais áreas? Vamos aqui, né? Vamos abrir aqui o centro da cidade, vamos abrir... Eu não estou desrespeitando ninguém, eu não estou dizendo que ninguém não está fazendo nada, não é nada disso. Mas também não podem olhar para o futebol dizendo que o futebol não está preocupado e simplesmente quer voltar a jogar. Certo? Porque não é verdade, porque tanto é o nível de controle e o nível de comprometimento dos profissionais das áreas dos clubes que estão retornando nesse momento. E Edu, se você me permite... Claro. Né? E que muita gente depende do futebol. Não, mas tem mais um aspecto que eu acho que é importante a gente colocar, Cadu. O futebol é um entretenimento de uma relevância na nossa cultura exponencial. Sem dúvida. Infinita. Então, nesse momento, que nós estamos todos nesse isolamento social, e cada um enfrenta de uma maneira, né? Cada um...
eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, gosto muito de assistir televisão, né? Gosto muito de seriados, enfim, né? A minha mulher me acompanha também, mas a minha mulher tem um temperamento irrequieto, e ela também tem idade para estar na área de risco, que ela diariamente ela arruma um pretexto. Ou para ir no mercado, ou para ir na farmácia, para levar meu neto um pouquinho no parque, tem que pegar sol, porque... Sei. E aí, eu nos primeiros tempos, eu endureci, disse, não, nós vamos ficar em casa. Até que daqui a pouco o médico dela me ligou, disse, Paulo, dá uma... Sim, tem uma flexibilizada. Dá uma flexibilizada, Claro, porque claro. senão Senão daqui a a pouco... gente vive numa prisão domiciliar, só Exato. falta nos Não, é botar a complicado, tornozeleira. é difícil. Então, o que ocorre? O futebol seria, tá, um aspecto de grande relevância emocional, Sem dúvida. né, no sentido de ajudar como grande entretenimento, que, vamos ser francos aqui, quem é do esporte, Não, né? porque- A gente chega na sexta, no sábado, e o time da gente vai jogar, a gente começa a fazer uma preparação. Não é bom, se o jogo é no domingo, eu vou me programar, se eu tenho para praia, que hora eu volto, que hora eu chego. Hoje era para que ter hora Grêmio e do jogo. Fortaleza, Aqui, ó, Goiás e Inter, por exemplo. Tanto é verdade que a retransmissão dos jogos do passado, as Claro. conquistas e tudo mais, tem a audiência que tem. Não, Isso é a e- prova de e- que... e isso é uma maneira, ou seja, até de relaxar, porque a depressão, né, é um dos maiores fatores para baixar as tuas autodefesas. Claro, Não, sem dúvida. Então, isso é uma coisa que também faz com que o teu time fique maior, fique legal, tu fica exatamente, né? Essa euforia que se vive e ver o seu clube jogar. Agora não faça o que houve no Rio, né? A pressa que se teve, Flamengo e Bangu voltaram, não jogaram, ninguém viu o isso é jogo, planejamento. melancólico. É, Fiorinho, planejamento. exatamente, mas você veja que a situação do Rio Grande do Sul, há quantos dias ou Nós meses... estamos infinitamente na frente. O Luciano Oxman, com toda a Tratando de maneira capacidade dele, muito prudente, correta. né, Sem muito, dúvida. muito Séria, ponderada, comprometida. séria, com muita inteligência emocional, vem conduzindo as coisas de forma planificada, num planejamento, É isso né, que eu acho que daqui a pouco os governantes vão se sensibilizar. Vão sentir que Não, realmente o próprio governador, né, ontem Sim, o na sua governador live, ele fez essa colocação. E nós tivemos, quinta-feira passada, uma reunião que estava o presidente Romildo e o presidente Marcelo, com os médicos de ambas as agremiações, e mais eu e o Alessandro e o Rodrigo Caetano. Tivemos uma conversa muito boa com o prefeito para essa flexibilização. E acho que se não tivesse havido esse retrocesso em Porto Alegre, ele chegou a dizer na entrevista que ele deu domingo, que ele considerava que aquilo não era o momento, que ele, mais para o final da semana, agora examinaria essa situação, né? Claro que a coisa está recrudescendo, né? Só que a gente tem um sentimento que é exatamente o que vocês acabaram de dizer, E uma que eu não coisa, vou né, repetir, Paulo, né? por ser uma coisa inédita, eu não queria estar na pele de nenhum gestor nesse momento, né? Olha, fica muito fácil a gente criticar, porque a gente lida com uma situação atípica que não se sabe. Os próprios médicos, os próprios infectologistas não sabem, cada um tem uma versão, cada uma tem uma posição em relação Cadu, a isso. além de tudo isso que o Edu falou, dos nossos protocolos, né, serem exemplares, Grêmio Internacional e os clubes do Rio Grande do Sul têm tido uma conduta exemplar no sentido de submeter e obedecer às regras e às orientações médicas sanitárias com toda, Não tenha dúvida. com todo o respeito, né? E aqui eu acho que é importante dizer, porque a gente tem sensibilidade para saber que o nosso estado já perdeu mais de 400 pessoas. não. E a gente Ela solidariza existe. muito com essas famílias. Exatamente. Né? E aí isso tem que ficar claro, né? A gente, de forma nenhuma, a gente se afasta da dor dessas perdas, que né? seja Sob hipótese alguma, né? Não importa. Seja uma morte, Exatamente. É terrível. É Bom, importantíssimo. certo, correto, e aí é certeza, é garantia total. Em relação ao seu banco, é o nosso banco, é o Banrisul, é o Banco dos Gaúchos, daquele banco que lhe proporciona diversos produtos. E o Banrisul, com o Banrisul Saque Digital, você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver e com o cartão de crédito virtual você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Nossos dois toques também para a Ferragem Lampião. Olha, a Ferragem Lampião, ela é uma ferragem profissional. Ela tem tudo em material de construção e também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais, condomínios, empresas, um mix total a essas áreas, pronta entrega, direto depósito, televendas e teleentregas. Nesse momento, né, que se vive nessa situação, precisou de alguma coisa para a sua residência, para o seu condomínio, enfim, para a sua empresa, então utilize entregas da Ferragem Lampião. O telefone então aí para você, 51, código de área 3340-0899, pelo WhatsApp 51, código de área 991-80-0162. Fica na rua Roberto Silva, 85, em Porto Alegre, quase esquina ali com o Assis Brasil, um atendimento VIP personalizado de toda a equipe
lá do Gilberto, do João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz tudo que é a ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nosso Dois Toques também para o Supermercado Bassani. Olha, há 20 anos o Supermercado Bassani vem oferecendo produtos de qualidade e um atendimento personalizado na Zona Norte aqui em Porto Alegre. No açougue do Bassani você encontra aquela costela uruguaia, que é uma delícia, tá vendo aí na tela. O famoso capelete que você vê aí também, que é demais, né? Colonial, capelete colonial e uma das melhores adegas com vinhos nacionais importados. O Bassani é o mercado da família. Está aí o endereço, nesse momento também. Para a sua tranquilidade, faça a sua lista dos produtos que você precisa e receba na sua casa através do Teleentregas do Supermercado Bassani. 51, o código de era 3348-9707. 3348-9707. Está na nossa audiência também, que é o proprietário do Supermercado Bassani, o Luiz Bassani, está na audiência, né? Ele agora está se recuperando de uma cirurgia que fez no olho, já era o rei da bocha, né? Agora vai ficar melhor ainda. Já agora, ninguém ganhava, imagina agora. Antes não tinha para ninguém, imagina agora, né? Enxergando mais ainda. Grande abraço ao Bassani. Vamos para o... Olha aqui também a nossa audiência, o Daniel Collin. O Daniel Collin, que é o rei do aço, né? Está na nossa audiência mandando um grande abraço tricolor, viu, Paulo? Está mandando. Obrigado. O Daniel Collin. O rápido intervalo, voltamos para o último bloco do nosso Dois Toques. Lá com essa história da volta do futebol, e aí tinha um cara de uma empresa. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, que você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar aí DC TV, assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. O Instagram da RC também para você acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques de hoje com o Flávio Fiorin, com o Edu PS e o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz. O nosso Dois Toques para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José. O São José, que é exemplo da dupla Grenal, faz um grande trabalho, o protocolo do São José em relação a essa situação e esperando também, né, a bola rolar aí nas competições que o São José participa, além do Campeonato Gaúcho, está na terceira fase da Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Paulo, a gente fizesse uma referência, eu acho que o Campeonato Gaúcho a gente viabiliza aí, né? Bom, a CBF acabou antecipando aí os valores aí, né? Não deu, né? Antecipou os valores aí, ajudou em relação à questão que é a verba do patrocinador. Mas o Campeonato Brasileiro, a gente não... Embora tanto as entidades, tanto a CBF, mas eu vejo com mais dificuldades ainda é a Libertadores da América, né? Essa é uma competição que tu vai envolver países, ou seja, a não ser que tu vá fazer uma sede única ou qual. O Campeonato Brasileiro também. Essa realmente é uma incógnita, né? É uma incógnita, porque eu não tenho aqui bem certo, mas deve ser 10 países envolvidos, então nós teremos que adentrar em 10 fronteiras. E aí tu tem mobilidade, tu tem que ter não só hospedagem com garantia, porque tu não vai expor a tua delegação para ir lá e daqui a pouco voltar contaminada. O maior problema é o aeroporto. E aí os problemas dos voos e do aeroporto, né? Mas as notícias que a gente tem, que vêm de alguns países, né, que elas também estão em situações, me parece que ainda a situação mais grave nesse momento é a brasileira, né, que os outros já estão num processo de alguma descendência, de algum declínio. O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, eu tenho entendimento, Cadu, que semanalmente, 1 ou 2 vezes por semana, esse Comitê Nacional de Clubes, que o presidente Romildo tem nos representado, e eu sei que ele é um dos mais ativos, acho que eles estão juntos com a própria CBF, trabalhando, no meu entendimento, assim, até com alguma reserva, entende? Para daqui a pouco, quando isso for anunciado, tem que ser politicamente no momento correto, porque você não pode fazer um anúncio, que nem o caso do Rio de Janeiro, no momento que o país vive uma situação. Então, acho que as coisas estão sendo planificadas até com alguma reserva, para assim que as coisas começarem a caminhar por uma possibilidade de evoluir, nós temos, já tem ela de um formatada. Controle, e aí a coisa é apresentada e
e começa a fluir, talvez também com inteligência. Nós não vamos poder ficar voando para o sul, para tudo que é lado, estabelecendo, nós vamos ter uma sede no Rio, uma em São Paulo, talvez uma no sul do país, né, e outra em Montevidéu, sei lá. não sei. Assim, a Libertadores, por aí, mas o Campeonato Brasileiro eu entendo que daqui a pouco vai ter locais. Nós vamos ter um local em São Paulo, no Rio, talvez Porto Alegre e Belo Horizonte. Porque a malha aérea está reduzida. Ou no norte e nordeste se concentra em Salvador, não sei, uma coisa inteligente, né? E acho que é possível fazer, talvez, né, num processo proativo, né? Porque eu acho que terá que ser assim. É assim que nós vamos ter que conviver até o final de dezembro. A não ser que daqui a pouco, né? Porque também tem uma coisa, né? A gente, nesse momento, a gente olha muito por exemplo dos campeonatos europeus, mas os campeonatos europeus não têm essas distâncias. Essa distância toda. E a o proximidade O Brasil é um deles, continente. O Brasil é um continente. Então, por isso que teria que haver uma coordenação nacional nos estados e municípios, porque é isso que o presidente Romildo disse, se não for tratado o futebol como excepcionalidade, você não vai conseguir que todas as regiões estejam liberadas. E cada um vai estar vivendo um momento. Agora, precisará dos dirigentes, olha, tal região está muito impactada, lá não dá para jogar. Bom, aqueles clubes de lá terão que ter sensibilidade, inteligência e compreensão, pois nós vamos ter que passar um certo período, né, concentrados em determinada sede a para jogar própria lá. proposição do Luciano agora da retomada do Gauchão, por exemplo, em relação ao Grêmio Esportivo Brasil, ele sai de Pelotas, né? Ele teria o jogo em Pelotas e sai de Pelotas para jogar em Novo Hamburgo. Né? Ele faz o Brapel e aí sai para fazer o jogo em Novo Hamburgo. Então, quer dizer, também passa por essa sensibilidade. O presidente Romildo, ele sempre, né, muito lúcido em relação às suas colocações, ele disse, olha, aí eu me lembrei do presidente, o dia que eu falei, até o presidente Marcelo teve aqui, ele foi uma frase mais ou menos tipo aquela do presidente, do pai do Marcelo, né, Gilberto Medeiros, olha, eu vim para pagar títulos, não para ganhar títulos. Né? Eu vim para pagar contas. Eu vim pagar contas, pagar títulos, não para ganhar títulos. E o presidente Romildo disse, olha, esse é um ano, né, de se pagar títulos e tentar fazer frente às suas necessidades do que ganhar título, embora o título também seja importante, né? Ô, Paulo, rapidamente aqui olha aqui, ó, viu, falou, aí o Eduardo Urigaray, grande DJ, um dos melhores aqui na audiência, ó, o Pedro Teodoro, manda um abraço para um colorado do João Eville, então vai, Gamal, olha aqui, melhor programa, aqui pro Eduzinho, isso eu não sei, né, cada vez melhor esse programa, o Eduzinho marca e largava... Só que ele não larga a bola. Gamal não larga. Mas é craque. Pô, ele me deu uma moral, vou ter que dar uma moral pra ele, né? Paulo Brito na audiência, olha aqui também, tem o Auro Cerulho aqui, ó. Acabou. Onde é que agora eu passei? Falou do Brasil, aí a rivalidade veio grande. Sem Pediu pra mandar um abraço. rápido. Até perdi aqui. É o Flávio, um abraço ao Auro Cerulho, Baluarte, o Rafael Viana. Tá aí, a rivalidade Brapel. Paulo, faz parte. Desejar aí que as coisas se encaminhem da melhor maneira, né? Agradecer a tua participação aqui no nosso Dois Toques aí. Cadu, eu agradeço. Eu que fiquei honrado de vir aqui. Fiquei realmente muito confortável. Foi um programa muito inteligente, com pessoas raras, né? Pelo seu conhecimento, pelas suas colocações. A ti, eu estava agora vendo você fazer aqui a condução do programa, e tu sabe de quem que eu me lembrei quando você iniciou. E eu, meu querido amigo, ele veio me consultar se ele devia participar do programa ou não. Dr. Saúbert. Foi um dos que participou da origem, exatamente, lá na TV Guaíba, ainda que o nosso Dois Toques vai para 20 então eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para os teus ouvintes, todos os teus telespectadores, mas especialmente para o Saúl, que é um querido amigo. Maravilha. Bom, a gente sempre diz, saímos daqui, vamos para o Barranco, agora com a determinação, né, do decreto do prefeito Nelson Marquesan, mas a gente não fica aí privado das delícias do Barranco, né? Tá aí, ó, entrecô, lombinho de queijo, enfim, tudo. E pelo Teleentrega, os telefones estavam aí, Teleentregas, o Takeaway, você pede ou recebe em casa, ou busca, vai lá e pede. E o Barranquinho também, é todas as promoções que você tem lá, proporcionado pelo Elcio e pelo Chiquinho, Espumantes, Envio, então. Mesmo na sua residência, você tem aí, através do Teleentrega, para não perder aí, né, as delícias do Barranco. Nossos Dois Toques também para Kia São Motos, que continuou com suas promoções aí de semi-novos e novos. Então aproveite as barbadas que o Jefferson Fustenal está lhe oferecendo. Também, nesse momento, você tem que agendar a sua ida lá até a Kia São Motos. Uma das revendas, na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 81,
13. Aí você liga pelo telefone 51, sempre acabo esquecendo aqui, mas eu acho aqui, me ajuda aí, Fiorinho, 51 3319 6000, 3319 6000. Agora, se você precisa se locomover pela cidade, então é teletaxi 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. Um grande abraço, doutora Ana Corsini, né? Confira aí, são diversos procedimentos para você ser mais jovem, como o Paulo Brito, que está na nossa audiência, já fez, hein? Tá garotinho agora. No Instagram aí, as redes sociais da doutora Ana Corsini, você vai ver os diversos procedimentos que vai a autoestima na sua vida, tá certo? Tá chegando aí Guilherme Macalossi, conclusão das conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.